Seja bem-vindo, então, mais uma aula de mecanização agrícola, hoje a aula 4, né, dando continuidade à parte de motor. Hoje a gente vai estar vendo aí os tempos do motor, né? Nós vimos na última aula aí as partes que compõem o motor, as partes básicas. Agora a gente vai entender o funcionamento dos tempos, para depois a gente entrar nas partes periféricas aí, ok? Mas antes disso, então, a gente vai recordando um pouquinho, né? Eu gosto sempre de a gente estar recordando um pouquinho que a gente viu na última aula, e a gente avança um pouquinho mais também. Então, no final da última aula, aí a gente entendeu o que era a taxa de compressão, para que ela serve. Então, nós vimos aí uma taxa de compressão de 17:1, é quando aqui tem o ponto morto superior, ponto morto inferior, e o êmbolo chegando até aqui a parte baixa, até a parte de cima, ele comprime todo esse ar até essa parte. Então, a taxa de compressão seria 17:1, se eu tivesse 170 centímetros cúbicos. E a gente viu que quanto maior essa taxa de compressão, maior a potência do motor. No entanto, maior a taxa de compressão também. Se você imaginar que a explosão, se eu colocar 1 ml aqui de combustível, e essa energia explodindo, quanto menor essa área aqui, maior é a pressão instantânea. É como se eu tivesse, quanto maior a taxa, é como eu pegar um martelo, né, e mandar na cabeça de um prego devagar e ficar empurrando, ou bater numa pancada e tirar ele mais rápido. Então a pancada é instantânea aqui, quando eu tenho uma taxa de compressão maior, né, ela é mais forte. E consequência disso seria o desgaste de material, mas uma outra consequência também que existe, que esses motores acabam fazendo um barulho maior, que como a pancada é maior, né, ele acaba sendo um pouco mais barulhento, né, consequência aí que é o que a gente vê normalmente nos motores a diesel, normalmente que a maior parte dos motores a diesel tem uma taxa de compressão maior e são um pouco mais barulhentos. Tanto é que nós estamos tendo motor a diesel com taxa de compressão menor, que a gente vai ver mais na frente também. Então, das partes que aumenta a potência seria ali, né? Agora nós vamos ver uma outra coisa também importantíssima, né, que é a relação do diâmetro e o curso, né, do motor. O que seria isso? Nós vamos ter cilindros mais longos e cilindros mais curtos. Então, o primeiro aqui é aquele motor que tem o cilindro que nós chamamos super quadrado, né? Ou seja, ele caminha menos do que o diâmetro. Então, se a gente verificar, ele teria que ter aqui a manivela mais curta também, que o movimento é menor, a manivela vai ser mais curta. Então, ele vai e volta mais rápido. E, por outro lado, a gente teria aquele outro tipo de motor que nós chamamos super quadrado, onde nós temos um cilindro bem longo, onde ele vai lá em cima e volta. Então, o tempo para ir ali e voltar, né, mesmo que a velocidade do êmbolo seja a mesma, aqui gasta um tempo maior para subir e descer, porque ele é mais longo, né? E normalmente esse tipo de motor aqui, então, normalmente não, obrigatoriamente, esse braço da manivela é maior. Então, se você já imaginar esses dois tipos de motores aqui, esse motor aqui, ele como o braço é maior, imagine quanto maior o braço, maior seria o torque desse motor. Então, nós temos consequência dessa construção. Então, nós temos esses três aqui, o quadrado, que é o diâmetro igual o curso do êmbolo. Tá? Então, nós vamos ter virabrequim, que tem uma manivela que tem um braço longo e braço curto, né? Então, a característica do foco do motor para a velocidade, né, ele tem um torque menor, menor torque, mas uma rotação bem maior. Então, esse aqui vai e volta rapidinho, tá certo? Esse aqui, então, se a gente pegar o motor para força, motor de torque, né, que seria mais voltado aí os caminhões, os tratores,
é um motor que tenha o quê? Então aquele de curso longo, maior, que nós chamamos de super quadrado. Então nós já estamos vendo que o motor, aquela diferença que nós falamos, os motores construídos para Fórmula 1, moto, é o super quadrado. E motor para trator, caminhões, são do tipo subquadrado, né? E nós vamos ter motores aqui intermediário entre eles, dependendo do uso, né, que a gente vai ter. Tá? Aquele motor que que é focado a um desempenho, né, no geral, mais equilibrado, seria aquele motor mais quadrado. Né? Então nós vamos ter, por exemplo, moto do tipo quadrado como moto do tipo super quadrado, que é moto para alta rotação e moto, né, para equilíbrio, mais um pouco de potência e mais. Né? E você pega uma moto, até uma própria moto, uma Harley Davidson, que trabalha quase que um subquadrado, que é um motor que não tem rotação, mas também não dá velocidade, dá nossa, conforto no dirigir e tal, mais nesse sentido. Tá? Mas nós temos ainda um outro efeito. Como esse motor aqui é um motor de alta rotação, é um motor que tem durabilidade baixa. Como nós queremos tratores e caminhões que vão ter grande durabilidade, nós queremos ter um motor, né, um pouco mais voltado para a durabilidade. Então, esse seria o subquadrado. Então, nós já vamos ver que motores para tratores vão estar dentro desse esquema aqui de subquadrado. E isso que nós falamos, nós tivemos tratores aí que, no início, que foram montados no Brasil, que utilizaram motores de caminhão, que era mais para rodovia, que não era um motor para tanta durabilidade nem tanto torque, né? Então acaba tendo essa questão aí de não ser tão adequado, né, para o trator, né? Então é exatamente dada essa construção e essa variação. Então cada montadora vai ter o seu tipo de motor mais adequado, né, para aquele tipo de atividade que ele vai estar desenvolvendo aí, ok? Então nós pegamos tratores, os motores de moto aí, por exemplo, que vai a 15 mil, Fórmula 1, 22 mil rotações por minuto. Quando eu pego um motor de trator, normalmente ele não ultrapassa muito 2.200, a rotação de trabalho aí, às vezes, muitos deles, hoje nós temos trator que trabalha a 1.200 rotação no torque máximo, ou seja, ele produz o maior torque numa rotação bem baixa. Então, por isso vocês vão ver qual que é a rotação do motor e o melhor torque, melhor aproveitamento, né? Então, tem motores que já joga torque em baixa rotação e outros já precisam ter uma rotação mais alta para ter torque, né? No caso aqui, para ter a mesma potência, esse cilindro vai várias vezes para ter o torque que esse aqui teria, né, em pequena quantidade. Então, esse é um fator bastante interessante aí na construção do motor. E quanto maior esse cilindro, ele acaba, aí se eu tiver mais cilindro, tem uma coisa que nós chamamos de reserva de torque. Um motor subquadrado são motores que ele suporta, né, uma carga muito grande sem alterar a rotação. Porque um motor que tem um torque tão grande, né, que nós chamamos que isso para trator é muito importante. Às vezes o trator está indo com um arado, uma hora está subindo, outra hora descendo, eu teria que mexer na aceleração, jogar mais combustível para ele manter a velocidade constante. Um trator que tem uma reserva de torque muito grande, ele pega um solo mais duro, um solo mais macio e mantém a velocidade constante sem alterar essa rotação em momento algum. Então essa reserva de torque, né, é importante nos tratores. Então nós vamos ter tratores ligados a essa construção, nós vamos ter tratores que chegam a 35% de reserva de torque, ou seja, eu posso ter uma carga aí de 3.000 kg arrastando ou 4.000 quilos, que o trator consegue manter a mesma rotação sem diminuir a velocidade dele de trabalho. Isso é um fator bem interessante, né, para a atividade agrícola, porque trator a gente não trabalha acelerando pedal, não tem acelerador até tem, né, mas a gente não usa durante o trabalho
esse acelerador, porque acaba a gente mudando a velocidade mais do que a gente queria. Tá? Então aqui mais para a gente ter essa visão da construção do motor, tá certo? Então agora a gente vai entender um pouquinho mais desse funcionamento, o que é tempos do motor. Aqui as partes, só para vocês recordar rapidinho, todas as partes aí do motor, né? Aqui então a árvore de manivela, tá certo? Aqui a biela, né? E o pistão. E esse pistão, a cada giro que ele dá aqui, nós chamamos um ciclo, tá? A cada vez que o êmbolo sobe e desce, aliás, a gente chama de um ciclo do motor. Ele subir é um, descer outro, subir, né? Então, o que acontece em cada ciclo? Porque nós vamos chamar isso de tempos do motor. O que está acontecendo? Tá certo? Então, nós vamos ver aí os motores de 4 tempos primeiro, né? Onde esse êmbolo desce, né? E depois sobe, então ele dá uma volta, depois desce e sobe para completar os 4 ciclos. Mas nós vamos ver isso um pouquinho detalhadamente, então para cada caso a gente vai estar entendendo. Primeiro, a gente vai estar trabalhando aqui os motores do ciclo Otto, né? Eu já falei várias vezes motor do ciclo Otto e ciclo diesel. Então, só mais uma vez a gente fixando esse conteúdo. Então, os motores do ciclo Otto são aqueles motores que usam gasolina, usam o álcool, usam o gás, né, o querosene. São aqueles motores que, para que aconteça a explosão, vai ter uma vela e vai ter que ter uma faísca. Tá? Então, todos os motores do ciclo diesel vai ter uma vela. Então, vamos ver como que isso aí funciona. Então, inicialmente, nós estamos lembrados, tem uma válvula, o ar passa pelo filtro, entra o ar. Para o motor funcionar, ele precisa de oxigênio. Então, ele pega ar limpo da atmosfera, carregado de oxigênio, e ele é succionado como uma seringa. À medida que o êmbolo vai descendo aqui, ele vai sugando esse ar, puxando ele aqui para dentro, né? E para isso essa válvula abre. Então aqui nós temos a entrada de ar, então que é a parte que nós chamamos, quando o cilindro está em cima e vai descendo até o ponto morto superior ao ponto morto inferior, nós chamamos de admissão, que é a entrada admitindo o ar até o final. Quando ele chegar no final aqui, o cilindro estiver cheio de ar, tá? E essa válvula fecha. Nesses motores do ciclo Otto, os motores, a maior parte dos motores, o ar quando entra aqui, ele é jogado a gasolina, o combustível, né? No caso for gasolina, o álcool, ele entra já com a mistura pronta. Então ele entra o ar e combustível. Então todo esse ar que está entrando aqui, ele já é um ar rico em oxigênio e também em combustível, tá? Então essa é a característica que vai ser diferente do outro motor. Quando ele chegar embaixo, ele fecha, e quando ele sobe, lembra da câmara de compressão? Todo esse combustível que estava aqui, esse ar, ele é comprimido, né, dentro daquela câmara de compressão. Tá? Para os motores do ciclo Otto, isso aí gira entre 9 e 12, 1 para 12, a taxa de compressão, 1 para 11,5, que é o mais comum, tá certo? Quando ele comprime lá em cima, essa pressão aqui, como a taxa de compressão não é tão alta quanto o motor a diesel, e a gasolina não, o álcool, ele com a pressão, ele não entra em ignição, a hora que ele chega aqui, chegando no ponto superior aqui, a vela dispara uma faísca. Como ele comprimiu, a temperatura interna já é pressionado, ele chega aí temperaturas, né, bem altas, né, que vai aí mais de 200 graus. Só de comprimir o ar ele aumenta a temperatura, mas a faísca, né, que é produzido pela vela, ele inicia então o terceiro tempo do motor, que é a explosão. Com a faísca, então inicia pega fogo o combustível, né? A ignição em si é dado pela faísca, que ignição seria o início da queima, né, da gasolina.
que é uma reação do combustível em si. Então, iniciando, ele explode, né, e aumenta a temperatura instantaneamente, que vai a próximo de 1000 graus. Com essa temperatura, o ar dá uma pressão muito forte e expande, né, e a pressão aumentando joga esse êmbolo para baixo, que é a parte que nós chamamos de explosão. Então, a explosão é quando ocorre então, a faísca, a queima do combustível, aumentando a pressão e ele, automaticamente aumentando a pressão, ele chegando embaixo, né? Aqui a temperatura vai a 1000 graus, mas quando ele aumenta o volume, a temperatura baixa. Tá? E quando ele chega no ponto morto inicial aqui, tá? Na verdade, essa segunda válvula abre e ele começa a empurrar o ar para fora, que nós chamamos de exaustão. Então, os 4 tempos do motor são admissão, compressão, né? Explosão e exaustão. Esse ar que está aqui, quando ocorre a reação do combustível com o oxigênio, que é uma reação exotérmica, liberando uma grande quantidade de energia, então todo o combustível, que era uma cadeia carbônica, é transformada em CO2, quando completamente queimada, e o oxigênio que tinha aqui acaba. Então esse ar tem que ser jogado para fora totalmente. Então essa válvula de escape sai, né, e é expelido lá no escapamento do veículo. Tá certo? Então esses são os 4 tempos do motor do ciclo Otto. Ciclo Otto é aquele que precisa para iniciar a ignição de uma faísca. Tá certo? No motor a diesel, os tempos vão ser parecidos. Então nós temos ele idêntico, teoricamente, a gente olhando aqui, aparentemente são idênticos e os tempos vão ser idênticos. Qual que é a diferença? Então no motor a diesel, agora, quando a abertura aqui da válvula para entrada de ar, a única coisa que entra aqui é ar, não entra combustível. Tá? Por quê? Porque, na verdade, esses motores trabalham com uma taxa de compressão maior e o diesel, mesmo o diesel, se você colocar faísca, ele não entra em ignição. Você pode dar faísca à vontade. Então, como ele não entra, então tiveram que inventar um motor, né, que pudesse queimar esse combustível, mas não com a faísca. Então, o processo é o seguinte, entra só ar, né? É a admissão do mesmo jeito, até ele chegar no ponto morto inferior. Quando ele chega no ponto inferior, as duas válvulas estão fechadas, comprime. Quando ele chegar no ponto morto superior, que aqui a temperatura já está altíssima, porque a taxa de compressão desses motores são muito maior, acima de 1 para 16, 1 para 17. Então, como essa compressão, se eu tivesse aqui 170 ml, virou 10 ml, né? Então, como essa taxa de compressão é muito grande, a temperatura aqui acaba elevando muito mais do que no motor do ciclo Otto. E essa temperatura elevando, quando ele está nesse ponto aqui, já no ponto morto superior, é que é injetado o combustível aqui. Tá? Então, quando ele injeta esse combustível, mas imagina aqui que nós já estamos numa pressão muito alta. Essa pressão chega aí a 200 atm. Então, veja bem, como essa pressão é muito alta, eu preciso uma bomba para jogar esse combustível de alta pressão. Por quê? Como ele está em pressão, a hora que se a bomba não tivesse uma pressão superior a essa pressão interna, a hora que abrisse a bomba, ela jogava era para fora o ar. Então ela é superior, né? Então tem um bico que joga um spray desse combustível dentro da câmara de compressão. Automaticamente, como ele é pulverizado aqui, ele já entra em ignição automaticamente, dada essa temperatura e o combustível sendo jogado pulverizado. Tá?
como ele é pulverizado, facilita, né, o procedimento de início da ignição, que nós chamamos de autoignição. Então, as duas válvulas fechadas, né, e jogou o combustível, ele inicia a explosão, e esse êmbolo, então, vai a temperatura a mais de 900 mil graus aqui, instantaneamente, né, e aumenta a pressão muito, né, mais do que, então, produz um rendimento maior. Então, ele joga esse êmbolo para baixo aqui, empurrando, né, que nós chamamos aqui, né, de virabrequim, né, empurrando ele para baixo, né? Então ele vai forçar ele no ciclo, tá certo? Então veja bem, nesse caso aqui, a injeção ela tem que ser precisa na quantidade certa e com uma bomba muito especial. Nós vamos ver numa aula mais na frente que esses dois sistemas de injeção de combustível aqui e esse sistema de injeção de combustível do diesel. Nesse do diesel, né, ele é um bico, né, bastante fino que injeta lá dentro. Eu posso ter um veículo a gasolina do ciclo Otto idêntico ao motor do ciclo diesel? Então é possível eu ter um motor semelhante a diesel funcionando no ciclo Otto, desde que eu tenha a vela. Então eu teria que ter um injetor de combustível e mais a vela. Então poderia ter um motor com sistema de injeção do diesel com o ciclo Otto. No entanto, do sistema de injeção de combustível do ciclo Otto, não consigo fazer o motor a diesel funcionar. Tá certo? Tranquilo? Nós vamos repetindo isso aqui, não vai ter dúvida mais na frente não. Então, normalmente, só para exemplificar aqui, do ciclo diesel como do ciclo Otto, cada ciclo, então eu saio o êmbolo aqui da parte de cima, que ele gira até a parte de baixo, depois na compressão ele gira de 180 até o 360 para comprimir, depois novamente ele sai de 180 e vai ao 360 na explosão e depois novamente ele gira do 360 até 720, voltando aqui, ou seja, 2 voltas no virabrequim para completar os 4 tempos do motor. Tá certo? Então, tranquilo, tanto do ciclo diesel quanto do ciclo Otto vai ser idêntico, 2 voltas, né, aqui no virabrequim para completar os 4 tempos, ou seja, uma volta admissão, compressão, explosão, né, e exaustão. Mas nós vamos detalhar um pouco mais, eu vou passar um vídeo também para a gente estar firmando isso aí mais uma vez. Existem alguns motores que são motores que são de 2 tempos. Normalmente, os mais comuns para nós foram os motores do ciclo Otto, mas tem ele do ciclo diesel também. Vou passar mais na frente para você, mas vou explicar como que é o funcionamento, né? E como vocês entendendo a diferença do ciclo diesel e do ciclo Otto, não tem problema nenhum. Então, alguns motores, ele não tem válvula, nem de entrada nem de saída. Então, são os motores muito mais simples. Então ele tem o quê? São os motores que vão ocorrer 2 tempos ao mesmo tempo. Então ele está ocorrendo aqui a admissão do combustível, ele entra por uma parte de baixo aqui, né, e tem uma abertura que vem e o próprio êmbolo bloqueia a passagem para o lado de cima. Tá certo? Então vamos ver como que acontece. Quando ele vai lá, está comprimindo, ele chegou no ponto morto superior, ele abre aqui para cima. Quando ele está abrindo, vai formando um vácuo aqui internamente. Quando ele abre, aqui entra o combustível. Entra o ar e mais o combustível. Tá certo? Como essa parte aqui onde está a biela e o virabrequim não pode colocar óleo para lubrificar, esse combustível que entra aqui, ele vem misturado com óleo para já fazer a lubrificação. Então esse combustível aqui tem o óleo lubrificante
né? Tem o oxigênio que está vindo da parte externa, que para ignição precisa do oxigênio, ou seja, está a mistura completa aqui. Então nós tivemos a admissão. Quando ele começa a descer aqui, né, já a parte que está descendo, o que vai acontecer? Ele vai expandindo, porque aqui a vela aciona, então o combustível, já tinha combustível ali, nós vamos ver como o combustível entra. Então aqui está tampado, totalmente tampado, a hora que a vela aciona, ele vai ocorrer a explosão. Como está bloqueado aqui pelos anéis, ele só pode expandir aqui. À medida que ele vai expandindo, ele vai chegar, ele aqui tem uma abertura do lado, ele é um pouquinho de lado, aqui a cabeça desse êmbolo, né? Então esse combustível aqui acaba saindo, esse ar que queimou, né? Que acabou de ocorrer a explosão, antes dele, ele abre aqui antes da parte de cá. Quando ele abre, o ar começa a movimentar na saída para o escapamento, tá? Ao mesmo tempo, quando ele desce um pouquinho mais, acaba ocorrendo a abertura do lado de cá. Então ele dá uma deflexão aqui, e como ele vai descendo e comprimindo essa parte de baixo, ó, que ele fecha a entrada aqui também, então o que acontece? Esse ar que vai descendo e dando pressão dentro do bloco do motor, ele empurra esse ar para cá. Então esse aqui era o ar que entrou aqui na admissão, que foi combustível mais o óleo lubrificante e mais o oxigênio, ele passa para o lado de cima. E esse ar vindo para o lado de cá, ele é direcionado para esse lado aqui, e ele empurra esse ar queimado para cá, né? Esse ar que não tem só CO2. Na verdade, se você falar assim, ó, mas não mistura esse combustível com o ar que foi comprimido? Na verdade, a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. No entanto, como são ar, a velocidade de mistura ela é mais rápida. Mas como esse processo ocorre muito rápido, né, ele acaba empurrando esse ar que estava aqui, né, e sai com CO2 e vindo o ar novo. Então, preenche aqui em cima basicamente com ar e combustível novo, tá? Aí o processo, né, inicia novamente, então é dois tempos, né, a cada vez. Ou seja, aqui pode ocorrer mistura desse ar? Pode sim, um percentual pequeno acontece. A hora que ele começa a subir novamente, ele vai fechar as duas, comprimir o ar novamente até chegar em cima. Ou seja, a cada movimento, cada subida, ocorre admissão e compressão, a cada descida vai ocorrer a expansão e o escape. Então, na verdade, o motor gira uma vez apenas, né? O virabrequim gira apenas uma vez e ocorre os 4 tempos. Só que nós chamamos motor de 2 tempos porque o ciclo vai ser um apenas, tá? Qual que é a vantagem desse motor? Como toda vez que o motor subir tem explosão, o efeito, a resposta desse motor a uma aceleração é muito mais rápida. Tá? Então, acelerou o motor, ele já chega ao limite dele. Tá? Então, alguns motores desse tipo aqui, por exemplo, motocross. As motos para cross, você precisava acelerar e já dar a resposta. Os motores 2 tempos era melhor. No entanto, foram proibidos esses motores em moto. Por quê? Veja bem, nós não dissemos aqui que essa mistura já vem óleo para lubrificar. Esse óleo, quando ocorre a combustão aqui, esse óleo acaba não queimando, porque o óleo ele tem uma temperatura para explosão mais alta do que a gasolina. Tá? Então, parte desse óleo aqui vai ser jogado. O óleo que fez a lubrificação, ele vem para o lado de cá e ele é jogado, sai no escapamento. Então, um motor do ciclo de 2 tempos, ele joga aquele óleo que está fazendo a lubrificação todo no escapamento.
Ou seja, é um motor que polui o meio ambiente em grande quantidade. Então, um motor que foi proibido exatamente por isso. E ainda tem outra questão, que como parte desse combustível aqui, nesse momento que ele está jogando aqui o combustível para cima, ele pode sair o combustível sem ocorrer a queima. Então esses motores são mais beberrões, gastam muito, tá? Então, em termos de potência, se eu pegar dois motores do mesmo tamanho, eles dão a mesma potência. Se tiver o mesmo diâmetro, o mesmo percurso, se ele tiver a mesma taxa de compressão, são dois motores, tanto de 4 tempos quanto de 2 tempos, dá a mesma potência. No entanto, a resposta, né, do motor de 4 tempos é mais rápida, tá? Então, esse motor ele ainda está sendo usado em quê? Em motosserra, roçadeiras. Por quê? A pessoa que vai roçar, ele acelera e ela já chega na rotação máxima imediatamente. Se eu pego um motor 4 tempos para usar numa roçadeira, ele acelera e leva na grama e ele ainda não tem rotação. Como ele não tem rotação, ele não corta a grama. Então eu teria que acelerar o motor 4 tempos, esperar ele chegar na rotação máxima depois. Então isso acaba causando um desconforto, né, uma sensação ruim para as roçadeiras. Existe roçadeira motor 4 tempos? Existe. São boas, melhores do que a de 2 tempos. No entanto, você teria que acelerar para depois chegar na rotação, para depois você estar trabalhando. Mas, como tem no mercado, ninguém quis, praticamente não vende muito essas roçadeiras. Vantagem desse outro motor, veja, não tem nenhuma válvula. Então a manutenção, esses motores não tem desgaste, numa retífica é muito simples. O motor de 4 tempos, ele tem velas, tem comando de válvula, né? E tem uma quantidade de peças muito maior do que esses motores. Então os motores muito simples. Tá? Então era um motor muito barato, né? E não estragava muito fácil. Se estragasse a retífica era muito barata, tá certo? Mas tem esse problema da poluição e todas as vezes que você vai colocar no tanque de combustível, né? Você tem que colocar a gasolina mais um óleo que nós chamamos óleo 2 tempos. Tá? Então a cada litro você coloca aí 20 ml, 30 ml de óleo 2 tempos, que é o óleo que mistura na gasolina para fazer a lubrificação aqui do virabrequim e de todas as outras peças aqui, até do o êmbolo dentro do cilindro aqui. Ok? Tranquilo? Então aí esses motores 2 tempos, né, é bastante utilizado então para essas roçadeiras e motosserra, exatamente porque você acelerou o saibro aqui, a corrente já chegou na velocidade máxima. Aí você encosta na madeira, ele não trava. O outro eu teria que acelerar, esperar um pouquinho. Então esse delay inicial que tem o motor 4 tempos, né, é o que tira, né, o conforto de trabalho da roçadeira. Então por isso que até então, hoje a gente tem esses motores de 2 tempos nessas roçadeiras aqui, tá certo? E ainda existe também aí desses motores de polpas, né, de canoa, tem bastante deles. No entanto, tem um problema. Então eu pego, só para você ter uma ideia, eu já tive uma roçadeira da Honda que era 4 tempos. Eu pegava ela e trabalhava em torno de 2 horas, 2 horas e meia, né? E não gastava meio litro de combustível. Quando eu pego uma dessa aqui da Steel, ou de qualquer outra, da própria Honda tem também, de 2 tempos, a cada meia hora você gasta 1 litro. Ou seja, o consumo de combustível de uma roçadeira dessa de 2 tempos, 4 tempos, chega a ser até 4 vezes maior. A moto, na época, que tinha as motos, a Yamaha, por exemplo, tinha a RDZ 125, então ela tinha um consumo aí que dava 16, 17 km por litro, e a Honda tinha um motor 4 tempos, na 125, que dava 40 km por litro. Então essa é a diferença, além de estar poluindo o meio ambiente. Mas
nesses equipamentos, nós que somos da área agrícola, vocês vão ver só o motor 2 tempos nas motosserras e praticamente nas roçadeiras também. Nos barcos já está tendo, você já encontra os dois aí. Na roçadeira tem também, mas é raro alguém comprar. Por quê? Esse motor também, você pegar essa roçadeira com motor 2 tempos, você vai pagar aí 1.200, você compra uma roçadeira boa. Né? Se você pegar um motor de 4 tempos, você vai, essa mesma roçadeira, ela já custa aí 3.000, 3.500. Então, por quê? O motor muito mais caro. Né? Então, é exatamente isso. Então, para você ter uma roçadeira de 4 tempos, você teria que pagar mais caro nessa roçadeira e teria esse delay que daria esse desconforto, que dá a sensação que ela não é boa. Mas não tem nada a ver. Acelerou, ela faria o mesmo trabalho da outra, né, durante o dia, com um consumo muito menor e sem poluir. Então, na verdade, tinha que substituir mesmo, né? Então, passar todos para ser motores realmente de 4 tempos, tá certo? Vou passar aqui para a gente entender todo esse ciclo agora, né? Dada essa explicação, vocês vão conseguir entender todos esses processos, né? Sem muita complicação, né? Então, vou passar o ciclo todo e depois a gente volta a estar conversando um pouquinho mais. É importante entender alguns conceitos. Um tempo de funcionamento do motor é o percurso do ponto morto inferior ao ponto morto superior da trajetória do pistão e vice-versa, ou seja, cada vez que o pistão sobe ou desce dentro do cilindro. Assim, um tempo equivale a meia volta do eixo de manivelas. É importante saber também que os motores de combustão interna executam 4 etapas básicas para seu funcionamento, que são admissão, compressão, ignição e exaustão. A execução dessas 4 etapas forma um ciclo. O motor que está presente em quase todas as motocicletas e carros de passeio atuais é o de ciclo Otto, um motor de 4 tempos e funcionamento a gasolina ou etanol. Quando dizemos 4 tempos, é que em cada cilindro o pistão precisa executar 4 tempos para completar as 4 etapas necessárias ao funcionamento do motor, da seguinte forma. No primeiro tempo, ocorre a etapa de admissão. O ar e combustível é admitido para dentro do cilindro, através da válvula na parte superior. No segundo tempo, ocorre a etapa de compressão. O cilindro comprime a mistura de ar e combustível. No terceiro tempo, ocorre a etapa de ignição. A vela de ignição libera uma faísca, provocando a queima do combustível e sua expansão. É nessa etapa que a força do motor é gerada. No quarto tempo, ocorre a etapa de exaustão. Após a queima do combustível, a válvula de escape se abre e o gás é eliminado do cilindro. O que acabou de ocorrer foi um ciclo do motor 4 tempos de ciclo Otto, que equivale a 2 voltas do eixo virabrequim. O motor de ciclo diesel também funciona em ciclo de 4 tempos, assim como o anterior. Porém, a principal diferença é que ele não possui a vela de ignição. Em seu lugar está o bico que injeta o diesel diretamente dentro do cilindro em altíssima pressão. Ocorre que o diesel é injetado quando o cilindro já comprimiu o ar, elevando a temperatura. Isso faz com que o diesel queime instantaneamente ao ser pulverizado dentro do cilindro. O combustível diesel se difere da gasolina e etanol principalmente nas seguintes características. Possui maior energia concentrada, possui uma queima mais lenta, suporta pressão e temperatura maior que a gasolina. Tais características fazem com que no motor a diesel possa ser colocado dentro do cilindro em cada ciclo uma maior quantidade de ar e ser comprimido mais do que no motor a gasolina. Isso aumenta muito a energia gerada em cada ciclo. E ainda, o fato da queima do diesel ser mais lenta
favorece um maior curso do pistão, permitindo aproveitar mais a expansão dos gases em cada ciclo. Tudo isso, aliado à grande energia concentrada do combustível, faz com que esse tipo de motor trabalhe com rotações menores, porém pressões elevadas e maior torque, fazendo também necessário estruturas mais robustas. Até aqui você viu o que são os 4 tempos dos motores e principais diferenças entre os de ciclo Otto e diesel. Mas ainda há outros tipos de motores muito utilizados, chamados de 2 tempos. O motor de 2 tempos a gasolina realiza todas as etapas necessárias, assim como o motor de 4 tempos. Porém, foi arquitetado para fazer tudo em apenas 2 tempos, ou seja, admissão, compressão, ignição e exaustão, em apenas uma volta do eixo de manivelas. Veja como exemplo este tipo comum de motor 2 tempos. Ele não possui as válvulas de admissão e exaustão e seus respectivos comandos, pois o próprio cilindro atua como válvula, abrindo e fechando as janelas que ficam nas laterais. Também não possui óleo no cárter. O combustível misturado com o óleo lubrificante circula pelo cárter seco e é empurrado para dentro do cilindro, empurrando ao mesmo tempo os gases queimados para fora do outro lado do cilindro. O pistão então sobe executando seu primeiro tempo, comprimindo o ar e fechando as janelas de admissão e exaustão. Após chegar no ponto superior, ocorre a ignição, que empurra o pistão novamente para baixo, ocorrendo o segundo tempo, em que ocorre a exaustão de um lado e a admissão do outro, finalizando um ciclo, equivalente a uma volta do eixo virabrequim. Esses motores ficaram muito famosos em motocicletas. Tem como característica conseguirem aumentar o giro muito rápido. Também chegaram a ser usados em alguns modelos de automóveis, como os DKVs. São muito utilizados em equipamentos como roçadeiras, motosserras e motores de popa para barcos. Há também o motor a diesel 2 tempos, que une a característica do motor a diesel de não possuir vela de ignição e a característica do motor 2 tempos de executar todas as etapas de funcionamento em apenas 2 tempos. Veja esse exemplo. A admissão de ar é feita por janelas na lateral do cilindro, auxiliada pelo blower ou turbocompressor, pois o cilindro não aspira o ar naturalmente por não ter o tempo específico da admissão. O ar entra no cilindro por janelas na parte mais baixa, empurrando ao mesmo tempo os gases da queima que saem pela válvula acima do cilindro. Quando o pistão começa a subir novamente, fecha as aberturas de admissão e pressiona o ar. Quando chega ao seu ponto superior, assim como no motor de 4 tempos, o diesel é injetado e se inflama instantaneamente, provocando o segundo tempo do cilindro, que desce e reinicia um novo ciclo. Os motores de 2 tempos a diesel são muito utilizados em versões de grande porte,
como motores para locomotivas, geradores e embarcações. No final da década de 70, uma das mais famosas fábricas americanas de motores diesel se instalou no Brasil, a Detroit Diesel. Seus motores de 2 tempos equiparam caminhões Chevrolet, Ford e tratores CBT. A chave para o projeto de um motor 2 tempos é o pistão, que atua como um pistão, um compressor e uma válvula de entrada e de saída. Porque o pistão está fazendo uma série de coisas diferentes, há poucas peças e isto torna o motor incrivelmente leve. Você também pode ver que a vela de ignição está fazendo várias coisas diferentes. Para cada rotação da árvore de manivela, que é 2 vezes mais frequente do que as velas de ignição de um motor 4 tempos, mas também tem o dobro de potência. A outra vantagem do motor 2 tempos é que ele pode trabalhar em qualquer posição enquanto houver combustível fluindo para o carburador. O motor estará inteiramente feliz em trabalhar virado para cima ou para baixo. Bem, nós vimos aí que até o motor a diesel, né, teve ele de 2 tempos, né, e, inclusive existe ele ainda para alguns motores de grande porte, né, mas a questão hoje evoluiu mais, nós vamos ver aí na questão de cabeçote e tudo de válvula, que não justifica mais esses motores, nem a diesel, mesmo esse aí que tinha uma eficiência melhor, a diesel, não justifica. Tá? Então aqui só mostrando agora, dando continuidade, então os motores, nós vimos um pistão, né? Então normalmente, se a gente pegar agora um motor em si, com 4 cilindros, nós vamos ter cada cilindro num tempo diferente. Nós vamos ter um cilindro na explosão, o outro vai estar na admissão, assim por diante. Então cada cilindro está num tempo diferente. Então normalmente ele sobe de 2 em 2, mas cada um num tempo diferente. Tá? Ou seja, nós vamos ter força apenas em um desses cilindros aqui por vezes. E isso poderia levar, se eu pegar a explosão 1, 2, 3, 4, ele formaria uma onda e esse motor vibraria muito. Então nenhum dos motores ele tem a sequência, né, linear de explosão. Então na prática a gente tem esses motores que nós chamamos 1, 2, 4, 3, 1, 4, 3. Então ele explode. Tem explosão 1, depois 2, depois 4, 3, 1, 2, 4, 3, isso mantém nivelado. Ou 1, 3, 4, 2. Então, cada empresa, né, construtora de motor, tem o seu padrão, né? Assim como se tiver mais cilindro, ele pega um padrão de maneira que produza a menor formação de onda nesse eixo que geraria o que a gente chama de vibração do motor. É claro que a gente tem ainda outros mecanismos aí que nós já vimos, né, para tirar essa vibração também. Então essa cronologia aí, né, ela já vem definida. Na hora da montagem do motor é só seguir o que vem orientado, não tem nem muito como errar. Então, além dessa sequência, né, nós falamos esse volante, né, que dá peso, ele tem essa função também de manter a rotação e diminuir essa onda que é formada, né? Ele diminuir a vibração do motor e manter o movimento constante. Então, o que nós já vimos até agora foi tudo isso aqui. Vou deixar aqui mais um resumo. Nós já vimos motor, cabeçote, cárter, né, a função de cada um, os coletores, escapamento, coletor de admissão, volante do motor, camisa. Então as partes internas, né, a camisa aí do cilindro, êmbolo, pino do êmbolo, anéis de segmento, biela, casquilha. Quem tiver ainda alguma dúvida, dá uma lida aqui sem olhar no desenho. Se tiver alguma dúvida, volta lá nos esquemas, né, para tirar, para rever alguma coisa. Se você ler aqui e ficar alguma dúvida. É importante que você faça essa mentalização aqui sem ver o desenho e tente imaginar a parte prática.
aí a gente consolida esse aprendizado até então, ok? Então a aula termina por aqui, né? Na próxima aula, então, a gente já vai dar prosseguimento aí às partes mais periféricas, né? Para manter esse movimento contínuo, né? Que nós vamos estar trabalhando, então, as válvulas dos motores, os tipos de uma válvula e as velocidades, mais no sistema, então, de 4 tempos, ok? Então, até lá.